Amigo internauta, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um assunto de suma importância que fala sobre cumprimento de profecia, que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 29, né? Bom, para muitas pessoas esse assunto, esse cumprimento de profecia é fácil de entender, né? E já para outras pessoas é complicado, né? Umas pessoas acham que esse texto, essa profecia já cumpriu, e já outras pessoas acham que ainda vai cumprir. Será mesmo? Então vamos ver. Vamos lá. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. Gente, para nós entendermos esse texto, o primeiro passo, a gente tem que fazer uma separação dessa ação, por exemplo, né? Aflição. Quando foi que houve uma aflição, por exemplo, né? Que se nós abrirmos a Bíblia em Daniel 7,25, que lá fala que o povo de Deus seria perseguido pela Igreja Católica, por um poder. Vamos falar de Igreja Católica, não, mas de um poder. Que esse poder perseguiria a Igreja por um período que foi. Ela teve seu início do ano 538 a 1798. Conhecido como Idade Média e também como a supremacia papal. Então, lá fala de um tempo, ou seja, que os santos lhe seriam entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Então, vamos fazendo um cálculo matemático daria 3 dias e meio, né? Agora, lá em Apocalipse 12, versículo 12:6, diz assim, lá fala que é 42 meses, ou 1260 dias, né? Agora, se você calcular 42 meses divididos por 30 dias, dá 1260 dias, né? No caso seria anos, porque segundo números, lá fala que é profético, dias para Deus, um dia para nós, no caso para Deus, é um ano, entendeu? Bom, desvendemos esse mistério, quer dizer o quê? No final dessa anunciação, não, dessa perseguição, ou seja, no final dessa aflição que o povo de Deus teria, é que esse evento que iria acontecer, né? Que que o cumprimento de profecia se daria, né? Agora, se você pegar um livro de história, por exemplo, né? Qualquer livro de história que fala sobre a história universal, no caso, né? Que eles dizem o seguinte, vamos ler aqui, nesse livro, eu acredito que vocês ainda não conhecem esse livro, é um livro muito bom, livro de profecia, parece que pelo celular, ó, o nome do livro é Um Novo Mundo, tá, gente? É um livro muito bom que fala sobre diversos cumprimentos de profecia, né? Abrindo aqui na página 18, fala sobre o escurecimento da lua, né? Aqui onde está a minha mão, o escurecimento da lua. Bem, aqui ele diz assim, ó. Os matemáticos, juntamente com os doutores da época, que eu já vou falar o nome dele, que se não me engano é Samuel, ele é professor de matemática e também professor de filosofia. Ele diz assim, ó, esse mesmo, Samuel Williams, professor de matemática e filosofia. No dicionário Webster, encontrou a seguinte referência a esse fenômeno. Diz assim, ó, o dia escuro, 19 de maio de 1780, assim chamado devido a uma notável escuridão naquele dia, ao qual se estendeu sobre toda Nova York. Essa toda Nova York que ele está referindo aqui é os Estados Unidos da América, tá, gente? Aqui, ó, o escurecimento começou pelas 10 horas da manhã e teve seu fim à meia-noite, ou seja, deu sua continuidade no caso, à meia-noite ainda, ou seja, são 14 horas, se começou 10 da manhã, ainda meia-noite estava escuro, então umas 14 horas de escuridão total, né? É claro que em alguns lugares não foi 14 horas não, outros foram 10 horas, outros foi 9 horas, 8 horas, só sei que
o que consta na história é o seguinte, que foi 14 horas de escuridão que houve. Então, foi 19 de maio de 1780. Pode pesquisar na internet, vocês vão ver aí. Coloca o dia da escuridão. Os noticiários da época também relataram, então deve ter algum artigo na internet falando sobre isso aí, né? Bem, como eu disse para você, no final disso que foi, ou seja, a perseguição teve seu fim em 1798, né? Que foi logo 1780, antes, um pouquinho antes, que houve o cumprimento de profecia, que foi a escuridão do sol e da lua, né? E logo adiante, nós encontramos lá, né, em Mateus 24, 29, fala assim sobre as estrelas do céu cairão. Será que isso realmente aconteceu? Peraí, esse conhecimento de sol nós sabemos que aconteceu mesmo, 19 de maio e tal. E as estrelas caíram do céu? Nossa, tá dizendo assim, não, esse cumprimento de profecia ainda não se cumpriu. Gente, se cumpriu sim. Vejamos, ó. Na página 20 desse mesmo livro, O Novo Mundo, de Alphonse Baubach, lá fala assim, ó. Essa que eu vou ler aqui para vocês é um noticiário da época que nós vamos ler agora, tá? Só na noite de 12 para 13 de novembro de 1833, né? Estalou sobre a Terra uma tempestade de estrelas cadentes, né? A América do Norte testemunhou o máximo da sua violência. No Golfo do México, no Canadá, o céu foi riscado em todas as direções por traços brilhantes, iluminados por majestosos meteoros resplandecentes, até que a luz do dia, com alguma dificuldade, pôs o fim à exibição. O astrônomo Danielson relatou sobre esse fenômeno o seguinte, né? Amanhã de 13 de novembro de 1833 tornou-se memorável por uma exibição de fenômenos das estrelas cadentes, a qual foi provavelmente mais extensa e magnificente do que qualquer outra até então registrada. Impressionante, né? Realmente foi. E no ano 1833, o cumprimento policial, as estrelas caíram do céu, né? Aí o jornal de Optic Commerce de Nova York, 14 de novembro de 1883, narrou esse acontecimento como o seguinte, ó. Nota-se aqui a exatidão do profeta. As estrelas não cairão como que lançado de diferentes árvores, mas de uma só. Também não caíam como frutos maduros. Longe disso, elas voavam, arremessadas como figos verdes que não querem despegar-se dos seus ramos, mas violentamente arrancados, se precipitam para frente em direção oblíqua, caindo sobre a terra, e na abundância como que caem, se entrecruzam. Elas caem entrecruzam, não? Segundo a menor ou a maior violência com que são arremessadas, vindo a cair, cada qual do lado que ocupava a árvore, né? No caso, na árvore, né? Gente, então esse cumprimento aqui, então esse fenômeno realmente aconteceu. As estrelas, 19 de maio de 1780, a lua e o sol, escurecimento do sol e da lua, 19 de maio de 1780, e a queda das estrelas em 1833. É isso aí. Se inscreva-se que teremos mais curiosidades sobre a Bíblia. Muito obrigado, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês.